Hoje a gente vive numa época em que existe muita informação e existe pouca reflexão, né? As pessoas pensam pouco, apesar de estarem inundadas num mar de informação. Como é que o senhor vê isso? Olá a todos, eu sou o Manuel Martins, professor de endocrinologia da Universidade Federal do Ceará, e eu tenho o imenso prazer de estar de entrevistar nesse momento o professor Ayrton Custódio Moreira. O professor Ayrton é conhecido por todos, é um dos decanos da endocrinologia brasileira, professor titular da Faculdade de Medicina da USP e professor sênior também da mesma faculdade, investigador clínico, tem uma trajetória belíssima dentro da endocrinologia, e a gente o chamou para discutir temas, fazer reflexões sobre a prática médica e sobre a prática da endocrinologia. Professor Ayrton, muito bom ter o senhor aqui. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Olha, realmente, as novas tecnologias trouxeram facilidade e democratizaram a informação. Entretanto, ela trouxe junto a superficialidade, né? Ela trouxe junto a anticiência, ela trouxe junto o negacionismo. Nós temos que educar, nós como professores de medicina, os nossos alunos, futuros médicos, e também para que eles transmitam à população que a ciência é mais complexa e não é uma mensagem em 3 minutos. Não é? O outro aspecto que eu queria discutir, recentemente eu fiz um levantamento de doenças tiroidianas nessas redes sociais e vi que não é uma estatística precisa, mas cerca de 1/3 dos influencers informavam a população com textos de base científica. A maioria são informações viciosas, né? Nós falamos vendedores de horas de cobra da internet. Outro aspecto que eu gostaria de lembrar aos jovens médicos e à população, hoje os médicos deixaram de comunicar com os pacientes como se comunicavam no passado, né? Pela correria da vida e também pela falta de formação, né? Eu escrevi um capítulo de livro com o professor Dimas Covas sobre técnica de comunicação com o paciente, que está disponível na internet, eu vou passar o site depois, e que nós discutimos que tem que voltar a cumprimentar o paciente, dizer bom dia, dizer de onde ele vem, né? E entrar no universo cultural dele. Por que universo cultural? O que está acontecendo? Eu fui formado no ensino elementar, ensino médio e na própria USP, no ensino mais republicano. Eu convivi com colegas de diferentes origens sociais. Atualmente, a sociedade está muito segmentada em nichos culturais, né? Isso faz com que os médicos, mesmo alguns muito inteligentes, né, não tenham aquela vivência da diversidade cultural da população brasileira. Eu estava discutindo com os gaúchos. Os gaúchos sabem o que é churril, né? Os nordestinos e o pessoal de São Paulo não sabem o que significa diarreia, né? Tem linguagens regionais hoje. Então você tem que entrar no nicho cultural, tem que entrar nas religiões dos pacientes, né? Nesse país multiétnico, multirreligioso, né? Que é a riqueza do Brasil, nós temos que conhecer a diversidade regional, a diversidade das comidas, a diversidade das compreensões das doenças. Dentro desse aspecto, eu recomendo aos médicos que saem dos seus nichos culturais e aos professores de medicina que submetam seus alunos a diferentes cenários de aprendizagem, desde a atenção primária, o aluno indo na casa do paciente, né, abrindo a geladeira dele com a permissão para ver que faltou insulina, a insulina está condicionada de forma errada, né, entender os mitos e os temores do paciente. Toda doença traz temores, traz crenças. Eu acho que a classe médica precisa aumentar a sua bagagem cultural e a compreensão da diversidade cultural desse país, que é muito rica e tem que ser reconhecida. Um fato alvissareiro e recente, eu como professor da USP na Medicina de Ribeirão Preto, tenho dado aula para alunos de graduação do 1º ao 6º ano em diferentes cenários e percebi que as cotas, né, trouxeram para a Universidade de São Paulo, eu acho que para as universidades federais também, alunos de diferentes faixas ou nichos culturais, diferentes estados. Eu tenho aluno de todos os estados do país. Isso é muito bom, porque mistura as pessoas. E as lideranças, que os médicos são lideranças, ou pretendem ser lideranças, ou devem ser lideranças, elas têm que ter essa vivência multicultural.
Portanto, as cotas, além de trazer para a universidade inteligências de diferentes níveis sociais, tem inteligência em todas as faixas sociais, tem que ser buriladas para o bem do país. Elas trouxeram também essa diversidade cultural, o que é muito bom. Muito bom, professor Ico. Muito bom. Então, o congresso aqui tem muita gente nova, né? Então a gente tem muitos estudantes de graduação, muitos residentes de clínica, endocrinologia, que devem estar preocupados aí. Hoje nós temos muito mais médicos do que antigamente e eles ficam naturalmente com muito medo de começar a carreira. Às vezes podem querer caminhos mais fáceis, né? O que é que o senhor diria para eles? Olha, a carreira, né, que eu fiz, tenho 60 anos que entrei na Faculdade de Medicina, 53 anos de formado e 50 anos de professor da USP. O processo é longo. A minha recomendação, busquem o conhecimento, busquem o local que vocês acham que tem um nível científico e médico melhor para você treinar. Busquem como gurus os grandes cientistas, os grandes médicos e procurem se aproximar. É um aprimoramento constante, aprimoramento continuado, sempre focando no paciente, no bem-estar dele e trazendo ciência para a prática clínica. Desse modo, o que eu recomendo aos jovens, não precipitem na formação. A formação é longa, não busquem o dinheiro. O dinheiro, todo mundo precisa viver, pagar as contas, né, educar os filhos, mas ele vem a reboque do conhecimento, da competência. Porque os médicos não competentes, rapidamente, seus próprios pares começam a rejeitar, né? Os médicos que fazem, que eu chamo de endocrinologia, prescrevem medicamentos e hormônios de forma desnecessária e sem base científica, rapidamente eles são desprestigiados. E a pior coisa para um profissional é os seus colegas não o recomendarem, pelo contrário, né, não mandarem pacientes para ele. Portanto, eu acho que é longa a carreira, é muito bom. Eu sou muito grato de ter feito medicina, a endocrinologia em particular. A endocrinologia tem uma outra vantagem, ela é das mais sistêmicas das doenças, ela faz diagnóstico diferencial com todos os sistemas, então ela é muito boa, não só para os endócrinos, mas todo aluno de medicina tem que ter endocrinologia, mesmo que ele não venha a ser endocrinologista, para saber fazer diagnóstico diferencial. Isso tem vários exemplos, desde a retinopatia diabética, a nefropatia diabética, as dores articulares da acromegalia, não é? A sonolência, a depressão, o hipotireoidismo. Então, todo profissional tem que ter uma formação mínima em endocrinologia. Os endocrinologistas têm que se orgulharem de ter uma especialidade tão sistêmica. Mas, ao mesmo tempo, talvez, eu não tenho estatística para ter isso, talvez uma das mais utilizadas erroneamente pelos endocrinologistas, não é? Os influencers. Bom, nós temos que separar o joio do trigo dos influencers, né? Criticamente, com ciência. E nós temos que ter médicos sérios também nas mídias falando boa informação. Temos que fazer informação, temos que fazer o bom enfrentamento da desinformação com informação científica para a população. Tá? A população é refém de informações hoje das redes sociais, também do seu nicho de rede, né? Ficam reformulando ou regurgitando informações falsas. Portanto, é um desafio muito grande para os endocrinologistas. A carreira é longa, sumarizada, mas ela vale a pena baseada na ciência e na ética. Certeza. Professor Ayrton, foi um prazer enorme, uma honra poder ouvir um pouco da sua sabedoria e da sua experiência como médico, endocrinologista e professor. Muito obrigado, eu agradeço as oportunidades que você me deu e sou muito grato à Universidade Pública, no caso da Universidade de São Paulo, que me deu os caminhos para que eu pudesse chegar aqui e ter esse reconhecimento de vocês. Muito obrigado pela atenção.